Bom dia, estamos iniciando o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos e nessa manhã teremos apenas a mensagem. Antes, porém, eu quero trazer algumas informações importantes para a caminhada da nossa igreja. Primeiro, nós queremos relembrar que a igreja ela aprovou a criação de uma comissão de protocolo para o retorno das atividades presenciais da nossa igreja. E essa semana nós vimos os irmãos trabalhando com muito afinco, com muito entusiasmo e trocando ideias sobre como iremos voltar. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que essa comissão fará o melhor trabalho para que possamos voltar para o templo com muita segurança. Essa é a nossa maior preocupação, dar segurança aos irmãos que virão para o culto no templo. Também queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Osana, Ministério Infantil, pela vida da irmã Lucy e a irmã Osani, representando o MCM, e também por alguns jovens que estiveram trabalhando no domingo passado, entregando as lembrancinhas aos pais. Que bom que a nossa igreja não esqueceu dos pais, no dia dos pais, e cada irmão, cada pai em sua casa recebeu uma pequena lembrança da igreja. Se porventura nós esquecemos alguém, falhamos com alguém, nos perdoe. Talvez houve dificuldade de encontrar a sua casa ou encontrar alguém em casa nesse dia. Mas nós queremos agradecer e parabenizar mais uma vez esses ministérios. Nós queremos também lembrar os irmãos sobre o som da igreja, que estará chegando em breve, um grande investimento, um investimento para a glória de Deus, para a adoração, para fazermos um culto com som de qualidade. Então, parabenizamos também a nossa igreja, cada irmão. Você também está de parabéns, porque a sua igreja está avançando. Louvado seja Deus. Nós queremos lembrar que esse mês de agosto é o mês do Jovem Batista e hoje é o dia do Jovem Batista. Então, parabéns a cada jovem, a juventude maravilhosa da nossa igreja que tem se reunido durante os sábados através do encontro virtual. Queremos parabenizar o irmão Mateus, o líder dos jovens da nossa igreja. Que Deus vos abençoe. A nossa pregação nessa manhã está baseada em Abacuque. Após a leitura do texto, nós iremos orar. Queremos lembrar que esse texto de Abacuque nós estudamos quarta-feira no culto de oração. Você que ainda não está participando do culto de oração, o culto de oração está acontecendo através da plataforma do Google Meet. E você recebe um link através do grupo da igreja. Se você não está nesse grupo da igreja e deseja participar do culto de oração, nos procure. Também a segunda palavra é que na terça-feira nós temos um encontro virtual com os homens. Eu tenho sentido a falta de alguns homens, mas tem sido uma bênção. Essa semana tivemos um encontro sobre oração. Já estudamos sobre santificação, já estudamos sobre a importância ou desafio das Escrituras Sagradas, já estudamos sobre o desafio da oração e próxima terça-feira teremos um novo encontro, 1 hora apenas de encontro, das 8 às 9 horas. Você é o nosso convidado. Na sexta-feira tem encontro das mulheres e as mulheres também estão fazendo o seu encontro virtual. Acredito que os homens estão numa participação maior, numericamente falando, do que as irmãs. E essa plataforma é muito simples de você participar. É só você baixar o aplicativo do Google Meet em seu celular. E quando você receber o link do dia da reunião, no horário, é só você clicar e você vai estar na sala do bate-papo, vendo as irmãs, ouvindo as irmãs e assim participando da reunião. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu sei que você gostaria e até prefere que esse encontro fosse no templo, mas ainda não é possível. Estamos nos preparando para isso, mas só faremos quando tivermos a plena certeza da segurança, que teremos autorização das autoridades, mas enquanto isso, participe da vida espiritual da sua igreja. Essas são as minhas comunicações. Voltemos para o texto de Abacuque, capítulo 2. Estudamos na quarta-feira todo o livro de uma forma
geral, e hoje eu quero me deter no capítulo 2 sobre o tema para que serve a fé. Para que serve a fé? Para algumas pessoas, no nosso tempo, a fé já não tem mais lugar. Em um tempo onde a tecnologia e o avanço da ciência, da medicina, traz tantas respostas que parece que não há mais espaço para a fé, porque as coisas são resolvidas de forma cognitiva, de forma prática, de maneira que as respostas são dadas através da ciência, da tecnologia e da medicina, até que chega a pandemia, né, irmãos? Até que chega uma pandemia e a gente está desde fevereiro, alguns lugares desde janeiro ou dezembro do ano passado, ainda não tem vacina. Estamos orando para isso. Se Deus quiser, em breve teremos uma vacina. Mas enquanto isso, estamos vivendo aí num certo medo, preocupados. Então a gente percebe que nem tudo é resolvido da forma humana. Então Deus, Ele é imprescindível sempre, não apenas nos momentos das dificuldades, mas Deus é a essência da vida, é a nossa realização maior. Mas quando falamos em fé, mesmo para aqueles que creem em Deus, mesmo para os servos de Deus, os filhos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, qual lugar tem a fé? Se eu perguntasse a você, meu irmão, minha irmã, em que momento você tem exercido a fé? Qual o tamanho da sua fé? Então nós vamos ler Abacuque 2. Oremos primeiramente. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos orienta, que abre a nossa mente e nos traz entendimento. Que o Teu Santo Espírito nos fale nesta manhã, que o Senhor nos traga respostas para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abacuque, esse profeta que esteve na época do final do ministério do rei Josias, falamos isso quarta-feira, iniciando no reinado de Joaquim. Este profeta esteve no reino de Judá, o reino do sul, quando Israel, o reino do norte, estava destruído, ou o povo já tinha sido levado cativo, e agora havia uma esperança de que Deus livrasse Judá. Porém, o profeta Abacuque apresenta no primeiro capítulo toda uma condenação que Deus traz ao seu povo, porque o povo está afastado de Deus. E Deus então fala claramente para Abacuque que ele vai destruir o povo, o seu povo. O seu povo será levado cativo, o seu povo, a nação será destruída. E Abacuque fica muito triste com isso e questiona Deus: como é que você vai fazer isso? Vai usar um povo ímpio, um povo pagão para destruir o teu povo. No capítulo 2, nós temos a resposta de Deus. E a resposta de Deus para Abacuque é que Abacuque deve viver pela fé. Essa é a proposta de Deus para Abacuque. Viva pela fé. Abacuque, se você viver pela fé, você vai encontrar descanso, você vai encontrar paz, vai encontrar alívio para você. Então eu queria pensar como resposta a essa pergunta, para que serve a fé, eu pensei em 3 coisas que estão dentro do capítulo 2. Primeiro, no versículo 2. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a ler. Então a primeira coisa que encontramos nesse texto, eu estou lendo a Bíblia na versão King James, a primeira coisa que encontramos nessa resposta de Deus para a inquietação de Abacuque é que a fé faz com que o homem veja com clareza. A fé nos aponta para uma certeza.
A fé em Deus nos aponta para uma confiança em Deus. O texto de Abacuque, ele não nos traz grandes palavras para o povo. O texto de Abacuque se resume na oração de Abacuque com Deus. E essa oração não é monólogo. A oração é um diálogo. Abacuque conversa com Deus, Deus conversa com Abacuque. Abacuque apresenta os seus questionamentos, Deus responde a Abacuque. E o capítulo 3 encerra com a oração belíssima de Abacuque, que muitos crentes conhecem, embora não conheça todo o capítulo 3, mas conhece exatamente o seu final. O final de uma confiança tal de Abacuque em Deus. Mas vamos lá. Primeiro, para que serve a fé? Ela faz com que você possa ver com clareza. A fé nos faz ver a certeza de coisas que não existem. A fé nos aponta para o improvável. A fé nos aponta para coisas que são absurdas aos olhos humanos. E eu queria agora fazer um link com o texto de Hebreus, no Novo Testamento. Eu tenho certeza que você, onde está agora, não vai nem abrir a Bíblia, porque você sabe o que diz Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1, é o texto que mais nós conhecemos sobre fé. É o resumo, ou a declaração, ou o conceito do que é fé. E Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, quando olhamos para esse texto e fazemos agora uma relação com Abacuque, Abacuque está vendo o povo sendo destruído, Deus dizendo que irá destruir o povo, Deus apresentando uma triste realidade para o povo de Deus, que havia se desviado dos caminhos de Deus. Mas agora Abacuque recebe uma palavra, uma certeza de que Deus está com ele, independente do que está acontecendo ao seu redor. E olha, para o nosso tempo essa palavra é maravilhosa, porque nós temos visto claramente coisas que acontecem ao nosso redor que nos deixam preocupados. Aliás, o texto de Abacuque, eu falei isso na quarta-feira, no culto de oração, que Abacuque começa a ver o que Deus vai fazer, a destruição que Deus vai fazer no mundo, ou naquele povo, e diz o texto que Abacuque, as suas pernas tremem, os seus lábios ficam tremendo. Abacuque está com medo. Mas a palavra de Deus para o servo dele é exatamente essa. Escreve agora o que eu vou te pedir para você escrever, coloque umas tábuas grandes, para que as pessoas que passam, mesmo aqueles mensageiros, né? Já tinha correios naquela época, não tinha carteira, não era correios, mas tinha os mensageiros, e a ideia é que os mensageiros, quando passassem, mesmo passando correndo, eles iriam ver. E Deus queria falar alguma coisa especial para a vida de Abacuque. Meu irmão, a fé, como diz o texto de Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam. A versão King James diz: a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Que maravilha! Deus vai nos dar e dar a você aquilo que você espera. Creia. Meus irmãos, precisamos olhar para a Bíblia com uma visão não humanística, porque uma coisa que tem destruído a igreja é que nós começamos a olhar a Bíblia, ler a Bíblia, e começamos a ler a Bíblia como se fosse apenas um livro histórico. E nós damos muito mais razão à visão humanística, às ciências do nosso tempo, a sociologia, a psicologia, a filosofia e tantos outros conhecimentos do nosso tempo, embora a filosofia seja bem mais antiga que o próprio cristianismo, mas a gente dá tanta atenção para essas coisas e esquece da palavra de Deus. O texto de Abacuque tem mexido no meu coração. Há alguns dias que eu tenho lido Abacuque e esse texto tem vindo à minha mente, e eu tenho percebido como Deus é real na vida de Abacuque, como Deus foi real. E fico pensando que a fé foi o único meio que Abacuque teve para enfrentar as tribulações dos seus dias. Portanto, no texto de Hebreus, a fé é a prova daquilo que nós não vemos. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Olha, irmãos, há crentes, inclusive, e eu quero que você leia o versículo de número 6,
que diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então guarde isso. Se você é um crente e você não confia mais nas promessas de Deus, você agora olha para a palavra de Deus com desconfiança. Você olha para o texto sagrado e você vê impossibilidade de que isso aconteça. Você olha para as promessas de Deus e diz: não, Deus não vai fazer. Está vendo que não vai fazer? Como pode Deus fazer isso? Não adianta. Fulano foi para o hospital, é idoso, tem problemas de saúde, tem situações da vida, ele não vai sobreviver dessa. Falava isso quarta-feira, de um homem de 95 anos, com outras doenças, um homem que, situação física muito debilitada, foi para o hospital com Covid-19, ficou internado e saiu de lá recuperado. 95 anos. Uma médica de 29 anos, por certo, alguém que se prepara muito, que conhece os protocolos, mas por certo também trabalhando na linha de frente, atendendo tantos pacientes com Covid-19, e ela adquiriu a Covid-19 e ela veio a falecer. Meus irmãos, eu não sei como essas coisas acontecem, eu não sei porque Deus escuta um e não escuta outro, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem sabe você é um crente, você é dizimista, quem sabe você é um crente que tem uma vida moral, uma vida ética organizada, você é um testemunho na sua cidade, no seu lugar, na sua família, mas a Bíblia diz que se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda tem mais, em Hebreus capítulo 6, e também no versículo 6 nós lemos: mas apostataram da fé, ou seja, se afastaram da fé, abandonaram a fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Portanto, há pessoas, e algumas pessoas têm compartilhado, alguns pastores e líderes, não só pastores, líderes preocupados, crentes preocupados. Tivemos isso quarta-feira no culto de oração, quando o irmão pediu oração para que aqueles irmãos que estão em casa, quando voltar a reunião na igreja, essas pessoas voltem, porque algumas pessoas talvez estarão desanimadas. Ora, meus irmãos, é possível que alguns crentes realmente se acomodem em casa, pode ser que alguns crentes esfriem na fé de tal maneira que seja preciso buscá-lo. Talvez haja crentes que se acomodou no sofá da sua casa, nos horários de domingo, que era uma luta, uma dificuldade para vir ou ir à igreja, e é possível que essas pessoas até desanimem da fé e se afastem da comunhão da igreja, e a tendência é que se afaste da comunhão com Deus. E o texto sagrado fala sobre isso. Pois apostataram da fé. Sim, para esses que se afastaram da fé, que abandonaram a fé, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Portanto, Abacuque tinha uma grande missão: fazer um outdoor, fazer uma grande placa, escrever com letras grandes. Abacuque tinha uma missão como profeta: despertar o povo para uma vida de fé. A segunda resposta para que serve a fé tem a ver com o versículo 4 de Abacuque. Abacuque capítulo 4, nós encontramos a seguinte palavra: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Olha o mundo que Abacuque vivia. Parece o nosso tempo, parece o nosso Brasil. Se você acompanha os noticiários, você vai saber do que eu estou falando. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. O ímpio está arrogante. Suas vontades não visam o bem.
Era esse o mundo, a sociedade de Abacuque. Mas qual foi a palavra de Deus para ele? Veja o final do versículo 4. Mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Portanto, a resposta para que serve a fé está nisso. Serve para nos dar segurança nas tribulações, ou na época de calamidade. A situação para Judá era terrível. Abacuque vive um tempo terrível. A promessa de Deus, o oráculo de Deus para Abacuque é que o povo seria destruído, irmãos. Destruídos. Nabucodonosor, de fato, veio e invadiu Judá. Mas, para Abacuque, havia uma palavra de promessa, que o justo viverá pela fé. Quando eu olho, portanto, para o Salmo 46, verso 10, e nós lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo ao meu redor, o Brasil e o mundo, estamos vivendo próximo de um caos. Mas a palavra de Deus para nós é: o justo viverá pela fé. Esse texto fala sobre justificação, e Paulo vai usar isso aos Romanos, capítulo 1, verso 17, que de fato, olhando para o homem, não tem escapatória, o homem não pode salvar a si mesmo. O que Deus está dizendo para Abacuque, não tem esperança para você, não tem esperança para as suas ações, a sua capacidade é nada, a sua habilidade é nada, mas o justo viverá pela fé. E eu lembrei lá de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, abre a sua Bíblia para acompanhar essa história, é a história do povo de Deus também. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, quando em uma situação adversa que o povo de Deus estava passando, e o rei Josafá tem essa difícil tarefa de enfrentar um adversário muito mais poderoso que ele, e ele não sabe como fazer. E a resposta de Deus para o rei Josafá está lá no capítulo 20, verso 17. Diz assim, vou ler a partir do verso 16. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-lo, porque o Senhor está convosco. Louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus para Abacuque. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Há um adversário, há um exército. Estamos em uma guerra. E estamos sem forças. Não temos condições de enfrentar esse adversário. Deus diz então para Josafá: fique em pé. Nessa batalha você não tem que lutar. Já imaginou que coisa maravilhosa? Uma batalha que você não precisa lutar, porque Deus vai lutar por você. Deus está contigo, e foi essa palavra de Deus para Josafá: eu estarei com você. Você vai ficar parado. Espere pelo livramento. Portanto, meus irmãos, a fé, para que serve a fé? Serve para nos dar segurança em tempo de calamidade, em tempo de tribulação. E por último, a terceira coisa que eu encontro no capítulo 12 de Abacuque, depois de ver o versículo 2, o versículo 4, nós encontramos agora no versículo 20, aliás, um texto bem interessante, porque a maioria dos crentes mais antigos vão lembrar. Abacuque, capítulo 12, verso 20, abra a sua Bíblia. Verso 20. Mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Muitos sabem do que eu estou dizendo, que antigamente as igrejas, não é da época do Jean ainda, ele não foi desse tempo,
Mas as igrejas, geralmente lá na frente, tinha sempre alguns versículos bíblicos. E muitos versículos bíblicos era esse, Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E esse versículo era colocado de forma proposital para que os crentes não conversassem durante o culto. Essa era a ideia. A ideia era essa, não ficar conversando, não ficar fazendo barulho na hora da mensagem, na hora da programação. Então esse era o versículo que os pastores mandavam escrever atrás do púlpito, né? Para que os crentes pudessem ficar sempre lembrando, deve ficar calado, fazer reverência, né? Essa é a ideia da reverência. Mas esse texto não tem nada a ver com isso. Na verdade, estar calado aqui não tem nada a ver com a reverência que devemos fazer, embora sim devamos fazer reverência no culto, dentro do templo, quando estivermos ouvindo a palavra de Deus. Mas o texto não quer dizer isso. Eu queria ler só para vocês terem ideia o versículo 18, que diz assim: Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Portanto, irmãos queridos, irmãs amadas, para que serve a fé? Serve para acalmar as tensões do nosso coração. Nada que você fizer poderá acalmar o seu coração, se primeiramente você não confiar em Deus. Confie em Deus. Entregue a Deus todos os seus problemas. Descanse em Deus. Não murmure. Não reclame da vida. Aprenda a descansar em Deus. Olhando para Abacuque em um tempo terrível, em uma luta tremenda para o seu povo, Deus fala para Abacuque descansar nele. Calai-vos, ou cale-se diante dele toda a terra. Ele está no seu santo templo. A ideia de que Deus está no controle. A ideia de que Deus está dirigindo as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir relembrando o grande valor da fé. Essa fé em Deus. Primeiro, cremos em dias melhores. Eu creio em dias melhores, porque eu creio em um Deus que cria todas as coisas. Se Ele cria, Ele pode recriar. Se Ele faz, Ele pode transformar. Ele pode mudar. Deus pode todas as coisas. Então, creia em Deus. Segundo, reconheça Deus em sua vida, porque eu preciso reconhecer as minhas fraquezas e a minha finitude. Eu sou um homem e eu sou falho, mas eu creio em um Deus cheio de misericórdia. O justo viverá pela fé. Esse mesmo texto que Paulo vai usar aos Gálatas, para dizer que Deus é quem nos justifica diante dos homens. Que nós somos pecadores, mas nós somos justificados e chegamos diante de Deus não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço próprio, mas sim pela misericórdia de Deus. Reconheça, portanto, a sua finitude e a sua fraqueza, e reconheça a misericórdia de Deus. Por último, acalme o seu coração quando em silêncio buscar o Senhor. Que eu e você, que nós possamos buscar o Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu santo templo.
Deus está no comando de todas as coisas, mesmo quando as coisas parecerem estarem fora de controle. Mesmo quando a pandemia, mesmo quando as coisas forem difíceis. Creia que Deus está no controle. Sossegue o seu coração, descanse em Deus. Acalme o seu coração. Todas essas coisas vão passar. Deus fará nova todas as coisas. Espere em Deus. Lamentamos tantas mortes. Lamentamos todas as mortes. Mesmo aquelas que não são por Covid-19. Mas também nós reconhecemos que Deus tem feito muitos milagres. Há muitos testemunhos das muitas vidas que Deus está salvando pela sua misericórdia. Deus tem curado. Em nosso tempo, mais do que nunca, nós temos visto a cura de Deus. Porque muitas vezes os homens dizem assim, não sei como foi. Os médicos não sabem dizer como foi possível se salvar. Deus pode curar. Deus pode todas as coisas. Para que serve a fé? Eis a resposta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta certeza. A certeza de que o justo viverá pela fé. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor está cuidando das nossas vidas, a nossa alma. O Senhor já preparou a eternidade para nós. Poderíamos dizer o que mais nós queremos, se a eternidade já nos está esperando. Mas obrigado, Senhor, porque tem nos livrado da enfermidade, tem nos livrado do mal, tem nos livrado, Senhor, das setas malignas, porque o Senhor tem curado, o Senhor tem abençoado o teu povo. Ó Deus, renova esta fé em nosso coração. Perdoa, Senhor. Perdoa as vezes que nós murmuramos. Perdoa, Senhor, as vezes que nós, ó Deus, não reconhecemos o teu poder, não declaramos, não glorificamos o teu nome. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.